Olá pessoal, nós somos o grupo composto pelo Euler, pelo Igor e por mim, Giovana, e vamos falar sobre erros inatos do metabolismo em relação a purinas e pirimidinas. Então, para começar, o que são erros inatos do metabolismo? Esses erros, eles apresentam origem genética e são aqueles que causam defeitos na síntese, degradação, armazenamento ou transporte de moléculas no organismo, o que resulta normalmente em comprometimento de uma via metabólica. Esses erros podem comprometer processos celulares. Por quê? Porque eles podem acarretar em ausência de um produto, acúmulo de substrato e metabólitos tóxicos, sendo considerados assim a causa das doenças metabólicas hereditárias. No tocante às purinas e pirimidinas, estão relacionadas aos nucleotídeos, pois fazem parte de sua composição, estando estes diretamente relacionados a respostas celulares, como segundos mensageiros, por exemplo, o AMP cíclico, além de armazenamento de energia e informações genéticas, com RNA e DNA. Além disso, as purinas e pirimidinas podem ser encontradas em cofatores, como a coenzima A, FAD e NAD, e em intermediários sintéticos como a UDP-glicose. Aqui a gente pode ver a fita dupla do DNA, a fita simples do RNA, A gente tem aqui alguns nucleotídeos, o ATP, ADP, NAD e FAD, cuja função é captura e transferência de energia, e também o AMP cíclico, com função de comunicação célula a célula. Aqui nós podemos ver as purinas e pirimidinas, Dentro das purinas, nós temos a adenina e a guanina. Nas pirimidinas, a citosina, a timina e a uracila. E aí vale lembrar que dentro das pirimidinas, a timina e a uracila, a timina está presente no DNA e a uracila no RNA. Então, partindo para o próximo, a biossíntese de nucleotídeos púricos é iniciada com o PRPP e regulada por retroalimentação negativa. Os nucleotídeos pirimídicos são sintetizados a partir de aspartato, PRPP e carbamoil fosfato, com regulação também por retroalimentação negativa. O ácido úrico é o produto final do catabolismo de purinas e a ureia é o produto final do catabolismo de pirimidinas. As bases púricas e pirimídicas são recicladas por vias de salvação. Qualquer erro em um desses processos pode resultar em um erro inato do metabolismo de purinas e pirimidinas. Dando continuidade ao assunto, vou apresentar agora duas doenças relacionadas a erros inatos do metabolismo de purinas e pirimidinas. A primeira, a acidúria orótica hereditária, ela está relacionada ao metabolismo das pirimidinas e é uma doença autossômica recessiva, em que consiste em deficiências graves na enzima uridina monofosfato sintetase. Essa enzima é importante para catalisar e formar as reações do orotato fosforibosiltransferase e oritidina 5-monofosfato descarboxilase, que são compostos importantíssimos para a formação das pirimidinas. Essa enzima, uridina monofosfato sintetase, ela é codificada por um único gene chamado UMPS e ele está localizado no cromossomo 3, no braço Q, na região 1 e na sub-região 3. Devido à deficiência dessa enzima, o ácido orótico, que é um dos intermediários da via das pirimidinas, se acumula na célula, gerando apoptose. No que diz respeito às manifestações clínicas dessa doença, nós podemos observar a anemia megaloblástica, que são grandes glóbulos brancos disfuncionais no corpo do indivíduo, e também o atraso do desenvolvimento e também a presença de grandes quantidades de orotato na urina. Outras manifestações clínicas nós também podemos encontrar, que são malformações cardíacas, grandes infecções no organismo desse indivíduo. O diagnóstico dessa doença se dá por análise do DNA bem aprofundado e também de ensaios enzimáticos. Já a incidência no mundo, ela é caracterizada como uma doença raríssima, em que menos de 20 casos foram registrados em todo o mundo. O tratamento da deficiência dessa enzima no organismo consiste em suplementação oral da uritidina para suprir essa falta. Aqui nessa imagem, vocês podem observar a distinção temporal da mesma paciente antes da doença se manifestar
e 14 meses depois que a doença começou a se manifestar. Vocês podem ver aí que tem malformações no desenvolvimento do indivíduo conforme o tempo foi passando. A segunda doença também é autossômica recessiva, porém está relacionada ao metabolismo das purinas e consiste na deficiência da enzima purina nucleosídeo fosforilase, também conhecida como PNP. A PNP é uma enzima que atua no metabolismo de purinas e tem função principal de catalisar a fosforólise reversível de nucleosídeos, como a desoxiinosina e a desoxiguanosina, que vão formar as bases purínicas correspondentes a cada uma, e também formar a desoxirribose 1-fosfato. As células T são dependentes da atividade da PNP para manter suas funções, e quando ocorrem alterações na formação dessas PNPs, há problemas nas células T também, consequentemente. Dessa forma, a doença causada pela deficiência dessa enzima é caracterizada por imunodeficiências com grave disfunção das células T e sintomas neurológicos frequentes. Assim, nós podemos definir as características clínicas dessa doença, que são a linfopenia, que é quando os linfócitos estão abaixo do normal. Há também deficiências químicas, infecções recorrentes e hipouricemia, que consiste em índices baixos de ácido úrico. Muitos pacientes que possuem essa enfermidade apresentam retardo no desenvolvimento e também ataxia. O diagnóstico dessa doença também é feito por análise de DNA e o tratamento é feito por transplante de medula óssea ou de células-tronco. A incidência dessa doença é caracterizada como raríssima, em que poucos casos foram relatados e documentados. Porém, o primeiro caso foi registrado no ano de 1975. A partir dessa imagem aqui apresentada, nós podemos caracterizar esse erro inato do metabolismo. À esquerda, nós podemos verificar a normalidade da PNP, formando a guanina e a desoxirribose 1-fosfato, acarretando em proliferação normal da célula. No entanto, quando nós temos problemas na formação dessa PNP, nós teremos a não conversão e a não formação da desoxiguanina em guanina, o que vai gerar o acúmulo da desoxiguanosina trifosfato, que é o DGTP aqui apresentado. Esse acúmulo vai inibir alostericamente a enzima ribonucleotídeo redutase e, consequentemente, também vai inibir a síntese celular, gerando apoptose da célula. Dando continuidade na apresentação, já nas considerações finais, vamos ressaltar alguns aspectos relevantes da doença acidúria orótica hereditária, tanto os aspectos clínicos como os aspectos biológicos. Em relação aos aspectos biológicos, sabe-se que a deficiência da enzima uridina monofosfato sintetase, que vai ser uma enzima que vai catalisar as reações de orototato, fosforribosiltransferase e também da uriditina 5' monofosfato descarboxilase, faz com que o ácido orótico se acumule no nosso corpo. Esse acúmulo de ácido orótico no nosso corpo vai causar diversas manifestações e complicações clínicas para o paciente que possui essa doença, tais como a cristalúria orótica, nefropatia, estrabismo e outras diversas complicações, que vai fazer com que o paciente possa, até se não for tratado, levar ao óbito. Em relação aos tipos de tratamento, o mais clássico que existe hoje em dia é a suplementação oral de uridina, que vai suprir a falta de uridina no nosso corpo. No entanto, para que se melhore também os tratamentos, é necessário que haja mais estudos nessa área, porque é uma área que ainda é pouco explorada devido à baixa incidência dessas doenças. Por isso é necessário que haja diversos estudos para melhorar os tratamentos e também a melhor qualidade de vida do paciente que possui essa doença. Em relação aos aspectos fisiológicos das pessoas que são portadoras dessa doença, que se não houverem tratamento ou se não tiver um tratamento adequado, é que são pessoas que vão ter infecções recorrentes durante toda a sua vida. Algumas infecções crônicas, por exemplo, como malformações cardíacas, também algumas infecções recorrentes de anemia megaloblástica e entre outras. Em relação às curiosidades acerca dessa doença,
assim como todas as doenças que estão relacionadas aos erros inatos do metabolismo, é que ela é rara. Portanto, o diagnóstico dessa doença ele também é muito difícil e ele também vai exigir um alto grau de suspeita. Porém, se esse diagnóstico for feito precocemente, logo, o seu tratamento também pode ajudar na prevenção de complicações agudas e crônicas e também do comprometimento do desenvolvimento desse paciente e até evitar a morte desse paciente. Ainda falando das doenças que estão relacionadas aos erros inatos do metabolismo, vamos ressaltar alguns aspectos relevantes da doença que está relacionada à deficiência de purinonucleosídeo fosforilase, alguns aspectos clínicos e alguns aspectos biológicos. Sabe-se que essa via de produção de purinas vai ser importante para a produção de nucleotídeos, para a síntese de DNA e de RNA, que vão ser importantíssimos para a transcrição de informações e também para a divisão celular de células que estão em proliferação. Sabe-se que essa PNP, essa enzima, catalisa a fosforólise reversível de deoxiguanosina. Quando essa via não tem a PNP, há uma deficiência ou bloqueio dessa enzima, vai induzir uma cascata de sinalização para a apoptose de células T, como já foi citado anteriormente. Essa apoptose de células T vai ser muito preocupante, porque as pessoas que não possuem células T bem desenvolvidas ou possuem uma atividade delas reduzida, vai fazer com que o seu sistema imunológico seja enfraquecido, porque essas células T são importantíssimas para reconhecimento de antígenos e para combater patógenos e também algumas moléculas estranhas ao nosso corpo. Em relação ao tratamento, nós temos alguns tipos de tratamento que estão relacionados ao transplante de medula óssea e células-tronco, que vão ajudar também nessa questão de maior produção de células T quando não tem, por exemplo, essa enzima que é importantíssima para maturação e também para a produção de células T. É importante ressaltar também que pesquisa e estudos devem ser realizados acerca dessas doenças, porque apesar de ela ter uma baixa incidência, é importantíssimo conhecê-la cada vez mais, para que possamos ter mais tratamentos em relação a ela, para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. Porque essa doença ela é muito preocupante, porque ela faz com que o sistema imunológico do paciente esteja bem enfraquecido. Em relação aos aspectos fisiológicos das pessoas que são portadoras dessa doença, é que elas vão ter imunossupressão, ou melhor dizendo, imunodeficiência. Uma curiosidade interessante é que essa doença foi descoberta em crianças porque elas não possuíam a enzima PNP e elas exibiam, por exemplo, uma depressão seletiva de células T. E isso foi sugerido porque foi descoberto que a atividade da PNP era necessária para a proliferação normal de células T humana. Então é importantíssimo que se conheça mais sobre essa doença para que nós possamos cada vez mais melhorar os tratamentos e também a qualidade de vida do paciente.